Nesse vídeo você vai assistir e vai aprender como fazer um efeito lame. Gente, nesse vídeo aqui tem o passo completo da higienização, do protocolo e da acoplação do fio, tá? Então, nessa primeira parte eu vou falando pra vocês tudo que eu fiz, tudo que eu usei, tá? Nessa época eu tava usando o shampoozinho da Sherry. Se não me engano, a patrocinada é Kel Padilha. Então, é aquele shampoozinho que sai bastante espuma. Então, eu venho ali, faço a higienização toda do fio da cliente, né? E depois eu venho e passo Aqua Clean. Assistam, vão assistindo, que aí eu vou explicando pra vocês certinho como que eu realizei esse procedimento e o que eu usei, tá? Qual foi o fio, tudo certinho. Mas para isso eu peço que vocês assistam até o final, até para vocês verem o resultado que ficou maravilhoso. E já antecipo aqui para pedir para vocês curtirem esse vídeo, comentar, né? Se tiverem alguma dúvida que não sanei aqui nesse vídeo, pode comentar que eu vou estar aqui interagindo com vocês. Eu quero fazer esse canal crescer, eu quero ajudar Lashes a crescer também, a construir o seu império e assim desenvolver mais e mais. Então, de pouquinho em pouquinho, vocês vão vendo aqui muito conteúdo, né, de aulas práticas, né, que são essas que eu tô postando aqui, inclusive essa é uma, e também de aulas teóricas para vocês entenderem também dos produtos que eu uso, né, e todo o atendimento que eu faço. Bom, vamos lá então. Então, eu faço toda essa higienização do fiozinho dela, né, tiro bem a sujidade, ela estava ali com um rímel, que é um rímel muito difícil de tirar. Então, eu tive que fazer a limpeza umas 2 vezes para que esse rímel saísse e os fios ficassem bem limpinhos. Acabou que deu tudo certo. Coloco as fitinhas, faço o mapeamento certinho e eu sempre, depois que eu coloco as fitinhas, eu confiro ali para ver se não tá entrando no olho dela, tá? Para ter a certeza. Sempre pergunto se ela não está com lente de contato, porque eu não gosto de fazer quando tem lente de contato. Então, eu sempre peço para tirar antes, né? E eu sempre aviso também quando eu faço a confirmação, para não vir com lente de contato. Infelizmente, acontece sim de algumas pessoas virem, então eu sempre deixo um potinho ali com soro fisiológico para que elas coloquem, tá? E eu fiz a numeração aqui, né, que foi uma numeração de gatinho, tá? Então, o olho dela, eu usei da numeração 9 até a numeração 12, para estar podendo fazer um efeito lame muito alinhado, tá? Com efeito gatinho mesmo. Eu não vou mostrar para vocês a junção que eu fiz, mas prestem bem atenção como eu fui fazendo, né, a acoplagem desses fios. Vocês viram aí que eu fiz a separação de camada. Então, eu vou preencher, tá, os 2 olhos juntos, que eu gosto de fazer juntos. Por quê? Fazendo os 2 olhos juntos, você poupa tempo. É muito mais rápido. E fazer por camada também é muito mais rápido. Porque o efeito lame, ele não precisa ser preenchido 100%. Vocês vão ver que quando vocês fazerem, ele é um fiozinho que fica um pouquinho mais grosso. E dependendo também do efeito que a cliente quer, né, que a pessoa quer, não precisa realmente de 100%. Então, eu vim ali, tá, pegando de 3 a 4 fios e fui colando de fora para dentro, tá?
Então, eu preenchi ali a primeira camada do canto externo até o meio. E aí, eu soltei a fitinha e vim preenchendo do meio para o canto interno, tá? E depois que eu preenchi e termino, né, o canto interno, eu venho fazendo toda a reposição nele geral. Por quê? Acontece que às vezes quando você solta a camada de cima, você vai ver que ficou alguns espaços. Então, eu venho preenchendo aqueles espaços que eu vi que ficou faltando o fiozinho ali. O fio que eu utilizei para o olho dela é um fio para volume russo, tá? Então, ele é um fio só, aquele que faz o clássico fio a fio também. Eu usei o 0,15 da Nagaraco, que é um fio que eu acho super bacana, tá? Para tá fazendo esse efeito. Inclusive, foi um teste que eu fiz nela, né? Com a curvatura CC. Que a curvatura CC, ele dá um chamado assim, faz uma curvatura não tão fechada, né? Um pouquinho mais pra frente. Então, eu achei que iria ficar muito bonito, ainda mais pro olhar dela, que é um olhar bem, assim, chamativo, né? Bem bonito. Vocês vão ver o resultado final, que lindo que ficou. E eu venho aí, como eu disse para vocês, preenchendo, né, as lacunas que ficaram. Nessas lacunas que ficaram, que foi a camada de cima, o que que eu faço? Eu coloco números menores, tá? Então, se na camada de baixo eu coloquei uma numeração 10, na camada de cima eu vou colocar uma numeração 9. Por quê? Eu quero dar um efeito ali, né, de volume,
nos fios quando eu fazer a junção deles. Depois eu vou vir aqui num vídeo separado e vou mostrar o mapeamento e também vou mostrar como que eu fiz a junção com o gelzinho para virar um efeito lame, para vocês entenderem melhor. Mas nesse vídeo aqui eu tô mostrando para vocês como é feita, né, toda a acoplagem do fio, tá? Então, na camada de baixo, eu coloquei sim numerações maiores, tá? Do 8 ao 12. Do 8 ao 12 não, do 9 ao 12, tá? E depois eu vim nas camadas de cima preenchendo com uma numeração menor, uma só numeração menor, porque eu queria dar um efeito mais volumoso ali, na hora que eu fazer a junção do fio, ele não fica tão fino.
E olhem só o resultado desses cílios. Fala se não ficou lindo! Me contem aqui no comentário o que vocês acharam.